Quem disse que os números são só para áreas de exatas? Com a expansão dos dados, as mais diversas áreas de atuação têm usado cada vez mais essa ferramenta para insights de negócios e muito mais. Inclusive áreas humanas, como o direito. Isso mesmo, o direito. Bora ver como isso funciona. Bem-vindo ao Expondo os Dados. Eu sou Caio Bastos. A tecnologia atual vem mudando a forma de trabalhar nas mais diversas áreas, permitindo resolver problemas cada vez mais específicos e automatizar diversas tarefas, que antes eram consideradas muito desgastantes. E no direito, isso não é diferente. Cada vez mais se procura formas mais eficientes de se lidar com as leis. E isso promete grandes ganhos para a sociedade como um todo. E já que não tem como fugir dos dados, junte-se a eles, dê o seu like e se inscreva no canal. Isso ajudará a divulgar o nosso material. E assim, mais pessoas ficarão por dentro desses conceitos inevitáveis em nossas vidas. É possível adquirir dados nos mais variados formatos, inclusive no formato de texto. Isso possibilitou usar técnicas estatísticas no direito, nascendo assim um novo conceito, jurimetria. A ideia é dar concretude às normas e instituições, situando no tempo e no espaço os processos, juízes, decisões, sentenças, tribunais, partes e etc. Quem disse isso foi o cunhador do termo jurimetria, o advogado americano Lee Luenviger, em um artigo seu escrito em 1949. No entanto, o primeiro trabalho sobre o tema é atribuído ao matemático suíço Nicolas Bernoulli, em sua tese de doutorado escrita em 1709. A jurimetria trouxe uma abordagem totalmente nova ao direito. A abordagem clássica visa focar no conteúdo. Basicamente, segue a regra do quanto mais eu souber sobre as leis, melhor. Inclusive, é muito comum estudantes da área fazerem pesquisas e até teses de doutorado sobre processos judiciais bizarros, casos muito complicados mesmo, para irem a fundo mesmo nas leis e explorarem ao máximo as suas nuances, mesmo que casos assim sejam bastante raros, proporcionando uma visão mais individual. Desse jeito, é possível apenas olhar para o passado, para casos bem parecidos com aquilo que se procura, e assim tentar se preparar para o futuro. Esta é uma abordagem que fica cada vez mais para trás. Não apenas no direito. Focar apenas no conteúdo não faz mais sentido nos dias de hoje. No final do vídeo deixarei um card para um outro vídeo do canal sobre como os avanços da inteligência artificial fazem com que tenhamos que repensar nossa posição no mundo, inclusive a forma como nós trabalhamos e estudamos. É importante assistir, pois complementa muito o conteúdo deste vídeo. Já a abordagem jurimétrica, como dito anteriormente, coloca todos os elementos do direito ao longo do tempo e do espaço. Assim, é possível descobrir com mais exatidão como o direito funciona em um determinado local, num certo período. Uma visão muito mais concreta do que simplesmente decorar um monte de leis e estudar casos que não vão se repetir nunca mais. O foco agora é aproveitar a quantidade enorme de dados para resolver problemas como execução fiscal, processos trabalhistas, direito do consumidor, enfim, casos comuns que entopem o judiciário e poucos fazem pesquisa. Ou seja, a utilidade da jurimetria é de ordem populacional e não apenas individual. Diminuir a ineficiência e a burocracia das instituições que regulam a nossa sociedade é um dos objetivos. E através dos dados, além de ter uma análise retrospectiva mais eficiente, é possível também ter análise prospectiva, olhar para o futuro, através de modelos preditivos, por exemplo. Ou seja, é possível também ter uma ideia do que será do direito daqui a algum tempo. Ao usar a estatística no direito, se assume que coisas estranhas, bizarras, desconhecidas, imprevistas acontecem. No final das contas, o acaso também faz parte do mundo do direito, ou seja, nem tudo é certeiro como muitos pensam. Fazer jurimetria significa entender o judiciário como gerador de dados, que explica o funcionamento de todo um sistema. É estudar o direito através do seu impacto na sociedade. Analisar os rastros, os padrões do direito é útil não apenas para torná-lo mais eficiente, mas também, por exemplo, para fazer com que advogados se ponham melhor no trabalho.
Analisar fatores como padrões decisórios na justiça, mudanças de paradigmas, novos posicionamentos de magistrados e muito mais podem significar uma vantagem enorme para advogados que saibam utilizar essa informação. No ramo empresarial, tradicionalmente, os setores jurídicos das empresas são tratados como setores de custo, pois basicamente servem para resolver os problemas, os litígios das empresas. Estes geram custos, obviamente, mas também geram dados, que, anteriormente à jurimetria, eram simplesmente ignorados, mas agora não mais. Analisar esse tipo de dado ajuda não apenas a prevenir processos, como também a tomar as melhores decisões ao longo dele, a como lidar da melhor forma, aumentando as chances de conseguir vitórias nos processos, ou no mínimo, acordos satisfatórios. Isso faz com que o setor jurídico deixe de ser um setor de custos e passe a ser um setor de diagnóstico. No setor público, ajuda a medir a eficiência das políticas públicas e encontrar a melhor forma delas servirem à população. Analisar políticas como a eficiência do combate às drogas, quais injustiças estão sendo feitas e quais os maiores danos que isso causa à sociedade, e vários outros tipos de políticas públicas, como por exemplo os processos de adoção de crianças, que são muito demorados. Inclusive, muitas crianças nunca chegam a ser adotadas por conta disso. Esta capacidade de fazer diagnósticos a partir dos dados faz com que analisar a demora dos processos se torne uma das principais utilidades da jurimetria. Vantagens como essa faz da jurimetria capaz de se tornar a ponte necessária entre o complexo poder judiciário, sobretudo em países como o Brasil, e a sociedade como um todo. Com ela, os registros oficiais tornam-se informação útil e qualificada, e isso beneficia tanto as empresas quanto ao governo e à sociedade civil. Conceitos que no início parecem bichos de sete cabeças podem acabar se tornando grandes aliados em nossas vidas. Não tem como escapar. Os dados estarão presentes nas mais variadas áreas de atuação. Isso só aumentará. O direito talvez seja um dos exemplos mais surpreendentes disso. Pode ter certeza que se os dados chegaram no direito, uma área tradicionalmente de humanas, eles chegarão à sua área. Isso se é que já não chegaram. Portanto, fomentar o ecossistema de dados será muito importante. Por isso, eu peço que se inscreva no canal, compartilhe e aperte o sininho para ficar por dentro das notificações. E nos siga no Instagram. E assista o vídeo que está aparecendo agora que eu comentei anteriormente. Um forte abraço!